Essa videoaula para a aula de compiladores. Nesta videoaula falarei sobre os analisadores sintáticos de descida recursiva. Analisadores sintáticos de descida recursiva são analisadores descendentes, tópico que foi abordado na aula anterior. Então, esses analisadores eles criam uma árvore de derivação de cima para baixo. Então, a análise ela se utiliza de um processo de derivação. Então, eu parto do símbolo inicial da gramática e, a partir desse símbolo, aplicando suas produções de forma sucessiva, eu tenho que chegar à cadeia de entrada, né, e validar aquela cadeia. E esses analisadores, eles produzem uma derivação mais à esquerda. Esses métodos de análise descendente constroem a árvore de derivação para a cadeia de entrada de cima para baixo. Nas folhas são colocados os elementos que aparecem na cadeia de entrada, são colocados os símbolos que vão aparecer na cadeia de entrada, criando os nós da árvore per ordem. Por exemplo, se eu tenho a entrada B, R, F, H, J, essa minha entrada vai aparecer nesta mesma ordem, da esquerda para a direita, nas folhas da minha árvore. B, E, F, H, I aparecem na mesma ordem que eu leio a minha entrada, né, por causa da forma como esses analisadores criam a árvore de derivação. Como que funciona um algoritmo de descida recursiva? Nessa aula, focarei mais nesse algoritmo. Esse algoritmo mais simples, né, para construir um analisador sintático, e ele explica de forma bem didática o procedimento de análise sintática, né? Então, por isso eu abordar esse primeiro tipo de analisador, mas ele não é tão eficiente para uma análise sintática na prática, não é muito utilizado no desenvolvimento de um compilador, por exemplo. Então, para criar o analisador de descida recursiva, nós devemos criar um procedimento ou uma função para cada uma das variáveis da nossa gramática, ou seja, os não terminais. Então, cada não terminal vai ter uma função que vai representar esse não terminal e vai implementar a lógica por trás daquele não terminal, suas produções. E a execução desse algoritmo, ele inicia pelo procedimento referente ao símbolo inicial da gramática. E aí, os demais procedimentos são chamados de forma recursiva até que se consiga produzir toda a cadeia de entrada. Para este algoritmo, é necessário o uso do retrocesso, chamado de backtracking, ou seja, muitas vezes é necessário retroceder, quando um não terminal, uma variável, possui mais de uma produção, muitas vezes escolhemos uma produção, mas aquela produção às vezes não é a correta para aquele momento, e aí precisamos retroceder e escolher uma outra produção. Então, isso é chamado de backtrack, e aí pode acontecer várias tentativas repetidas até que se consiga obter o resultado esperado, ou não haja mais opções e não se valide aquela cadeia. Então, aqui eu vou fazer um exemplo de algoritmo para uma gramática simples. Então, aqui no meu canto direito superior aparece uma gramática que eu vou usar de exemplo para expressões aritméticas de soma e multiplicação. E aí, vamos criar um algoritmo, um analisador de descida recursiva para essa gramática. Para isso, vamos ter que definir um método, né, um procedimento para cada um dos não terminais e também um para validar o token analisado. Então, esse algoritmo, o analisador sintático, vamos tomar como pré-requisito que ele vai receber como entrada uma lista de tokens, tá? já pré-definidos pelo organizador léxico. Então, eu coloquei aqui algumas definições, né? Eu fiz esse algoritmo utilizando a linguagem Python. E para exemplificar, para ficar um código mais enxuto, eu declarei aqui algumas variáveis globais, mas que seriam definidas dentro de cada método que altera essas variáveis, que altera o valor dessas variáveis. Então, elas são variáveis globais dentro de todas as funções. E aqui esse primeiro método, terminal, eu abreviei como term, ele recebe como entrada um token que ele vai validar com aquele token de entrada. O token que eu vou passar aqui é o token que uma determinada produção espera encontrar dentro daquela gramática. E aí isso ele vai comparar com o token na entrada
e vai retornar se aqueles tokens são iguais ou não. E aí também vai incrementar o meu contador, né? Vai apontar para o próximo token da minha entrada. E aí eu vou criando um procedimento para cada um dos meus não terminais e das minhas produções. Por exemplo, eu tenho que criar um procedimento para o meu E, né, que é o meu símbolo inicial da gramática, mas antes de eu criar para o símbolo inicial, eu primeiro preciso criar aqui para minhas produções, para eu poder utilizar esses métodos dentro da função relacionada ao símbolo inicial. Então eu criei aqui o primeiro método, ele é específico para essa primeira produção. Então o E1 é a produção 1 do E, que seria somente o T, né? O E é um T. Então ele vai retornar aqui no E1 o resultado de T, né, que precisa ser avaliado. E a mesma coisa no E2, que se refere a essa segunda produção, vai então também avaliar o resultado do T. E aí eu tenho um terminal aqui que é o mais, né, então eu vou chamar a função term, passando como argumento aqui o mais, né, o token que eu espero encontrar naquela posição, e depois chamando o resultado da função E, tá, novamente, porque aqui ele faz de forma recursiva. E assim eu vou montando todos os meus procedimentos, seguindo aquilo que está especificado lá na minha gramática, né? Considerando que para cada uma das minhas produções e das minhas variáveis, eu vou ter um procedimento que vai avaliar ele. Então, agora fazer o procedimento do E, né? Então, o símbolo inicial, então, ele vai ter que avaliar o resultado ou da produção 1 ou da segunda produção, que é o caso do else. E aí, o que ocorre? Eu posso ter um resultado positivo na primeira produção ou na segunda produção. Não quer dizer que eu fiz uma comparação com essa produção T, seguindo esse caminho, que essa segunda produção não seja válida. Então, eu tenho que avaliar as duas produções. Aquela que der certo, né, que eu vou utilizar. Então, eu tenho que avaliar o resultado das duas produções. Por isso, aqui eu coloquei, então, ele avalia primeiro o resultado da primeira produção e retorna verdadeiro, senão ele avalia o resultado da segunda produção, que é o E2. E aí, para que ele possa avaliar o resultado da segunda produção da mesma forma que ele avaliou a primeira, né, apontando para o mesmo token lá da minha entrada, então eu tenho que retroceder aqui o meu contador. Poderia ser diretamente o meu token aqui, mas aqui eu estou usando um contador porque eu tenho uma lista de tokens. E então aqui, quando ele avalia a primeira produção, ele avança esse contador, né, para o próximo token. E para que eu possa avaliar minha segunda produção, então eu preciso voltar, né, então por isso que eu tenho aqui um ponteiro para o meu contador anterior, e aí eu volto então para esse token anterior, para depois executar então a segunda produção. Então isso é o retrocesso, e ele só ocorre, né, quando ocorre uma falha, né? Por exemplo, eu avaliei minha primeira produção e ocorreu uma falha, né, então eu não entrei nesse if, e aí sim, então eu vou retroceder o meu contador e vou avaliar a segunda produção. Então o retrocesso ele só ocorre na falha, né? Se eu tenho sucesso, ele segue adiante na lista de tokens, minha lista de entrada. E agora a definição para a segunda produção da minha gramática aqui do T. Então a mesma coisa, eu vou começando a definir aqui as funções para as produções. Então a primeira produção é apenas o terminal int, que representa qualquer constante que eu vou informar na minha entrada. E aí ele apenas chama o método term para avaliar se aquela entrada é um inteiro. A segunda produção, então, eu tenho o int, né, que é um terminal, o outro terminal de multiplicação, e por último a função t, né, que eu vou chamar aqui. E a última produção do t é o abre parênteses, e a produção e o fecha parênteses. E agora a definição da função t, então eu vou ter a mesma situação da função e. Eu tenho que guardar meu ponteiro anterior
porque eu tenho 3 produções para avaliar. E se a primeira ocorrer falha, então eu vou voltar esse meu ponteiro, né? Eu vou fazer o retrocesso para avaliar a segunda produção. E assim eu faço a mesma coisa para a terceira produção. Então aqui também implementado o retrocesso para caso eu tenha alguma falha, né? Então sempre que eu tiver mais de uma produção, eu tenho que ter a possibilidade de fazer esse retrocesso, porque eu posso escolher um caminho e ele não ser o caminho correto para aquele momento. Então vamos fazer um exemplo de execução deste algoritmo, né, para avaliar como ele trabalharia, como ele funcionaria. Considerando a entrada int, né, eu estou colocando aqui a minha entrada em vermelho. Então, supondo que eu recebi apenas um inteiro qualquer, né, então int é o meu token, que o meu analisador léxico retornou, e eu tenho que avaliar se ele é correto. Olhando para a minha gramática, ele deve ser aceito. Né, eu posso ter apenas um int na minha entrada. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar sempre o meu método que representa o símbolo inicial da minha gramática. Então, eu inicio com ele, né, passando lá a minha entrada. E aí ele vai fazer essa análise. Né, ele vai começar lá com o ponteiro, né, inicialmente ele aponta para a primeira posição da minha entrada, que é o int, e aí ele vai avaliar primeiro a expressão 1, né, a primeira produção, t. E depois, se não der certo, vai avaliar a segunda. Então, vamos ver como ele avalia a primeira produção. Então, a primeira produção, ele considerou que é um T. Né? Então, ele entrou aqui no E1 e ele considerou que é um T. Então, para representar isso, eu coloquei aqui na minha árvore como sendo um T. Quer dizer, que ele entrou aqui na expressão 1 para avaliar se ela está correta ou não. E aí, no E1, né, o T, ele vai chamar esse método aqui, que é o T. Então, nesse método aqui, a mesma coisa vai acontecer. Então, ele vai guardar o ponteiro, né, que por enquanto ainda está apontando para a primeira posição de memória, né, não foi alterado, e vai chamar primeiro método dele, que é o T1, que é a primeira produção, que é essa. E aí ele vai avaliar se aquilo ali é um inteiro. Então, agora ele chamou aqui o T1, que retorna que é um inteiro, e esse inteiro está correto, então corresponde à minha entrada, eu não tenho mais nada para ler, então eu aceito. Então aquela minha função token terminal compara, né, o token de entrada com o token da produção, que é para ser um inteiro, e se os dois estiverem iguais, né, então está correto. Então é um método de análise sintática muito simples de implementar, muito simples, porém ele leva bastante trabalho, porque essa gramática ela é muito pequena, é fácil de produzir os métodos para cada um das produções, mas para uma gramática mais complexa, para uma linguagem de programação, por exemplo, se torna às vezes inviável. E aqui eu vou mostrar agora alguns exemplos de outras situações que podem acontecer. Então, uma segunda expressão de entrada. Por exemplo, agora eu tenho o abre parênteses, o int e o fecha parênteses, que verificando aqui na nossa gramática, ela também deve ser aceita. E aqui, novamente, eu vou iniciar pelo símbolo inicial, né? Então, chamo esse procedimento E. E aí, o E vai acontecer o mesmo procedimento, né? Ele vai chamar a primeira produção, que é o T, né? Então, considere aqui como um T. E o T, a mesma coisa, vai chamar o T1, porque é o primeiro procedimento que é chamado, que é o int. Então, ele sempre vai fazendo essa derivação mais à esquerda. E aí vai dar errado, porque a minha entrada não vai corresponder. Eu começo aqui com o meu primeiro token, é o abre parênteses, né, que deveria aparecer. E aqui ele já está comparando com o int, né, não está correto. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o retrocesso. Por isso, agora ele vai voltar o ponteiro aqui, né, para o anterior, e vai avaliar a segunda produção daquela gramática. Então, ele vai entrar aqui no método T2. E, novamente, vai ocorrer um erro, porque ainda não começa com abre parênteses, né? Está diferente. E aí, por último, né, ele vai voltar o ponteiro novamente, fazer novamente o retrocesso, e vai chamar a última produção, método referente à última produção, que vai usar o abre parênteses, o E e o fecha parênteses. E agora sim eu posso prosseguir na minha análise. Eu ainda não finalizei,
né? Porque agora ele vai ter que expandir esse E, né? Então ele vai abrir o parênteses, ok? E chamar esse método E. Então ele vai chamar agora de forma recursiva o E, e aí ele vai fazer novamente todo aquele caminho. Então o E é um T e aquele T é um int. E aí sim, depois eu vou retornar e confirmar o último fecha parênteses e aceitar aquela minha linguagem. Então aqui um exemplo de retrocesso, de como que ele funciona. E agora um terceiro exemplo de uma situação diferente. Então aqui eu tenho a minha entrada int vezes o int, né, que também deve ser aceita pela minha gramática. Como é que o analisador vai se comportar nessa situação? Vamos verificar. Então, novamente eu inicio com o símbolo inicial da gramática e novamente eu vou executar a primeira produção da gramática, que é o T. Então, o T vai chamar o método T1, que vai retornar um int. E beleza, fechou com a minha entrada. E aí ele retorna e ele para a execução. Mas aí o que ocorre? Tem um problema, porque isso aqui eu ainda não terminei de analisar a minha entrada, né? Está certo, é um inteiro, né? É compatível, mas eu ainda não terminei. Na verdade, eu deveria ter escolhido essa produção, né, a segunda produção, em vez da primeira produção. E aqui tem um problema, né, porque ele só faz o retrocesso quando tem falha, né? Então, nesse caso, o analisador descendente recursivo não funciona. O que podemos fazer nessa situação? É refatorar essa gramática, né? Reescrever ela para que ela possa ser aceita, né? Possa ser desenvolvida para um analisador sintático de descida recursiva. Então, os analisadores de descida recursiva, eles não funcionam quando a gente tem uma gramática onde um não terminal, né, uma variável, tem uma, duas ou mais produções que começam da mesma forma. Então, aqui um exemplo, o E pode ser um T ou um T mais um E. Então, são duas produções que elas iniciam iguais com a letra T. Então, esse aqui é um problema para gramáticas desse tipo, né? Uma subclasse das gramáticas livres de contexto, que eu vou abordar em outra videoaula, que não funcionam corretamente com os analisadores descendentes. Então, para isso, a gente precisa fazer um processo que a gente chama de fatorar. Fatorar ela e eliminar essa repetição no início, né? E também eliminar a situação de recursão à esquerda, que eu já vou comentar. Então, o que devemos fazer para eliminar essa duplicidade nas produções à esquerda? A gente pode adiar a decisão, né, porque o início aqui das produções é igual, né, o que é diferente é o que vem depois. Então, se a gente adiar a decisão se é mais E ou nada, vazio, então a gente consegue eliminar, né, essa dúvida que o compilador vai ter entre qual produção escolher. Então, a gente pode reescrever essa gramática, né, essas produções dessa forma. Então, eu teria para o E essa produção apenas, né? O E é um T e um E', seria um novo não terminal. E esse E', então, vai ser um mais E ou vazio. Então, a decisão de qual dos dois, né, que eu vou tomar, eu vou postergar. Eu vou tomar quando eu tiver mais certeza se vem um terminal mais ou se não vem nada, daí eu tenho certeza qual caminho seguir. Então, essa é uma mudança que eu preciso fazer na minha gramática. E outro problema com os analisadores descendentes é a questão da recursão à esquerda. Como um exemplo aqui, não ocorre nessa gramática que eu utilizei de exemplo, né? Eu coloquei algum outro exemplo aqui. Então, aqui eu tenho meu símbolo inicial aqui dessa gramática é o S, e ele já aparece novamente aqui na minha produção esquerda. Pode ser a primeira produção, na segunda, né? Mas interessante é que ele aparece aqui já no início de uma das minhas produções à esquerda. E isso pode levar um analisador descendente a entrar em loop infinito. Então, para resolver isso, eu também preciso eliminar essa recursão à esquerda. Preciso reescrever essa minha gramática de uma forma que isso não ocorra. E aí eu posso mover essa recursão à esquerda, né, de uma outra forma, reescrevendo a gramática, para uma recursão à direita. Então, essa é a minha gramática que produz a mesma saída, né, mas eu eliminei a recursão à esquerda
adicionando também um novo não terminal para fazer uma recursão à direita. Então, essas delimitações que acabam ocorrendo às gramáticas escritas para os analisadores de descendentes tornam mais difícil o desenvolvimento de gramáticas para esses tipos de analisadores, né? Acabam tendo mais restrições. Por isso eles não são tão utilizados, né? Esse é um outro quesito que leva eles a não serem tão utilizados no desenvolvimento de compiladores ou analisadores de linguagens. Então era isso para essa aula. Até a próxima.